interessante. Eu não sei precisar quanto tempo, mas houve, de fato, alguns anos atrás, um boom de institutos nas igrejas. E algumas pessoas chegaram e disseram: eita, agora o seminário vai fechar, toda igreja tem o seu instituto bíblico. E aí, então, o que a gente percebeu, e essa é a minha visão também, é que, na época, eu disse o seguinte: opa, tomara que não precise mais de seminário, tomara que o seminário feche, não porque não tenha condição de se sustentar e tal, mas tomara que o seminário feche por não ter mais necessidade, né? As próprias igrejas estejam preparando seus obreiros e tal. Eu acho que esse é o sonho bíblico de que isso, de fato, aconteça, né? Mas, assim, Leandro, a minha percepção é que existe um espaço para as igrejas terem o seu próprio instituto. Em alguns casos, até o seminário tem apoiado as igrejas a terem os seus próprios institutos, onde eles estão treinando de uma maneira, vamos dizer assim, mais básica, e daí, então, aqueles alunos que desejam se destacar, irem mais adiante, estudar um pouco mais, irem para as línguas originais e tal. Então, daí o bom senso dessas igrejas é procurar um lugar onde eles possam ter o melhor preparo, né? Então, a minha visão é que isso até facilitaria para o seminário se os alunos que aqui chegassem já chegassem mais, assim, melhor preparados, porque muitos alunos que chegam no seminário, na verdade, eles chegam com ímpeto, com desejo de aprender muito, mas muitos deles até são novos convertidos, são alunos de um ano que se converteram e ficaram tão empolgados, mas que eles ainda não têm uma base. Então, eles chegam para ter uma base, isso não é problema, nós temos curso aqui no nível de instituto, né? Temos o Instituto Maranata de Teologia, que é apenas uma aula por semana, e abordando de uma maneira mais básica as principais doutrinas mais práticas, como doutrina da família e tudo, né? E temos o nosso teologia ministerial, que é no nível mais de bacharelado, né? E daí, obviamente, temos no nível de mestrado e sonhamos com o nível de doutorado, quem sabe, um dia desse. Então, eu acho que é um espaço, sim, e à medida em que as igrejas fazem melhor o seu trabalho de preparar o seu povo, eu acho que só abençoa ainda mais o seminário e mais pessoas vão se perceber com necessidade de se prepararem ainda melhor na palavra de Deus. Agora, vamos tentar pegar um outro caminho, essa questão do seminário. Eu sei que o seminário ele abarca muitos tipos de alunos, tá? É claro que é confessional, existe toda aquela preocupação em saber a base doutrinária do aluno, tal, e aí ingressa os alunos que se adequarem à realidade do CIBIMA. E pegando essa ideia de vários alunos, enquanto ingressam, o senhor tocou num ponto legal, que às vezes vem alunos que são novos convertidos, né, 1 ano de convertido. O senhor acha que é prejudicial para esses novos convertidos entrarem no seminário assim logo de saída, sem terem uma base assim dada para a igreja? Para eles, o senhor acha que traz algum perigo? Porque a pergunta é o seguinte: como é que o senhor enxerga alguns alunos, alguns seminaristas, que focam mais na questão do acadêmico, do academicismo, e acabam deixando de lado mais o serviço na igreja? Porque eu digo por mim, quando eu cheguei no seminário, foi aquela coisa, uau, né? A teologia e livros para ler e toda aquela coisa que empolgam o aluno a querer conhecer, a querer se aprofundar cada vez mais na teologia. E nos meus últimos anos de seminário, eu vi alguns alunos indo um pouco mais para a questão do academicismo e perdendo um pouco a questão de serviço na igreja, serviço missionário, e até o foco um pouco mudando de serem pastores para serem teólogos de gabinete, seja lá o que for. O senhor acha que existe esse perigo? E como é que o senhor enxerga esses alunos que acabam pegando mais o academicismo, porque se apaixonam pela coisa e acabam deixando de lado o serviço na igreja?
Primeiro, vamos pensar nos alunos que chegam ainda muito verdes, vamos dizer assim, no seminário. Perigo, eu não diria que tem, mas muitas vezes a pessoa não vem com uma ideia amadurecida do que é o seminário, né? Por que ele vem para o seminário? Ele vem porque ele quer ter um título de ser um seminarista? Ele nem sabe que a característica principal de um seminarista é ser liso, né? Pelo menos é o que todo mundo diz, é ser liso, né? Mas assim, de alguma maneira, isso tem uma importância, né? Eu acho que ainda tem, sei lá, um certo destaque, a pessoa está estudando no seminário. Mas, na verdade, perigo, eu diria que não existe o perigo da pessoa chegar e, de repente, se deparar com uma coisa muito mais pesada do que ele está preparado para estudar, né? E desanimando e tal, por aí. Mas eu creio que, havendo um acompanhamento da igreja, um discipulado na parte da igreja, isso pode ser facilmente contornado. Então, eu não vejo que tem uma barreira. Normalmente, quando chega um aluno, passa pelo meu gabinete e eu procuro orientar, por exemplo, se o cara trabalha 8 horas por dia, então, dificilmente eu vou orientar que ele faça a grade cheia. Ele não vai dar conta, de fato, né? Para muitos alunos que estudam, que já têm uma graduação, sei lá, nas universidades públicas, por aí, então, quando eles se deparam com o seminário, eles vêm com uma ideia de que o estudo aqui, já que tem uma graduação, então é muito fácil e tal. Mas realmente não é. O CIBIMA tem cursos mais básicos, mais simples, mas o nosso curso no nível de bacharelado, na verdade, é no nível, né? E eu diria que tem muita coisa para a pessoa não só ler e estudar, mas para pensar e precisa, então, ter disponibilidade para estudar, né? Então, qualquer pessoa que vem para o seminário para fazer o curso mesmo de teologia ministerial, ele precisa dispor de tempo. Se ele não tiver tempo, não é viável para ele fazer o curso completo. Ele pode fazer uma matéria, ele pode ir acompanhando de pouco a pouco, mas não é viável nesse sentido. Com respeito ao academicismo, eu diria o seguinte: todo mundo que estuda deve estudar para servir. E todo aluno deve servir na igreja local, né? Eu acho que o aluno que vem para o seminário, uma das coisas que nós queremos muito é ver esse aluno servindo, envolvido na sua igreja local. Mas existe, de fato, dons diferentes para cada um. Alguns têm sido chamados muito mais para ser professor, e eu não vejo nenhum problema. Não, o meu chamado não é para o ministério pastoral. Outros chegam, não, o meu chamado é para missões e tal. Vai compreendendo conforme os dons que Deus lhe deu. E alguns, talvez, Deus tenha chamado mesmo para ir adiante, ir para o mestrado, depois um doutorado. O objetivo realmente é lecionar na área de teologia. São os doutores, aqueles muito mais preparados nessa área. Então, nós precisamos assim, aprender a valorizar ambos. Agora, o grande perigo que existe, Leandro, é com atitude, né? Então, não é porque uma pessoa é bem-sucedido na parte acadêmica que eu tenho que seguir aquela área. Eu quero lançar os meus livros, eu quero fazer isso. Eu não sei se Deus te chamou para isso. Então, tem que pensar primeiro em como a sua vida pode ser mais útil nas mãos do Senhor, em vez de como é que você vai ser mais notado. Esse é o perigo que eu penso que existe e que a gente precisa fugir dele. E eu queria, assim, deixar aqui claro que eu não sou contra o academicismo, até porque nós precisamos buscar um academicismo, sim, né, para sermos melhores preparados nos livros, nas leituras. É necessário buscar um academicismo, mas a pergunta também foi para a questão de equilibrar o academicismo com o serviço na igreja. É preciso ter esse equilíbrio. E pensando nessa pergunta, sim. Leandro, eu só queria acrescentar que eu acho que todos nós lutamos de alguma maneira nesse sentido. Alguns lutam para ficar mais tempo atrás da mesa de estudo, tá?
E outros, a luta grande que eles têm é para sair de trás da mesa e poder ir para uma visita, poder se relacionar, estar com as pessoas, fazer discipulado e tal. Então, eu creio que a grande divisão que existe entre aqueles que estão servindo a Deus é que alguns lutam para ficar atrás do birô. Eu acho que não há problema com esse tipo de luta. Todos precisamos estudar, todos Sim. precisamos estar preparados. Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles que lutam para ir para o campo, né? Para ir para a visita, para ir para o discipulado, para ir para o evangelismo. Então, é uma luta sadia que cada um tem que verificar onde é o seu ponto mais forte, o seu ponto mais fraco, e lutar contra o que é mais fraco. Tem que ter um equilíbrio, né? Todos nós precisamos estar preparados para ministrar a palavra e todos nós precisamos servir, né? Exatamente. Agora, pegando essa pergunta como gancho para essa próxima. O seminário, ele forma pastores ou ele forma teólogos? Bom, eu acho que, assim, primeiramente, a questão pastoral, isso também tem sido, eu acho que tem crescido ao longo do tempo a maturidade de se pensar sobre isso. Houve tempo em que a principal observação que se fazia numa pessoa formada para se chamar para o ministério na sua própria igreja era de onde é que ele estudou. E eu acho que isso ainda é muito importante, né? O cara estudou no seminário, tranquilo, estudou no seminário que eu conheço, etc. E tal. Com o advento da internet, eu acho que essa observação tem que ser um pouco mais ampliada, porque o aluno que estuda no seminário, ele também estuda na internet, né? Ele estuda com o doutor lá dos Estados Unidos, ele estuda com, sei lá, com o cara lá que está na internet. Então, hoje, o ensino, os seminários continuam tendo as suas confissões doutrinárias, seu rumo por onde você ensina, seu preparo, mas os alunos, vamos dizer assim, não são mais puros aquele tipo de seminário, né? Os seminários históricos, especialmente os denominacionais, né? Com o tempo tiveram que engolir, não tinha como, né? Então, o cara que era o batistão lá, que estudou lá no seminário, ele não sai mais puro do outro lado, né? Porque ele não está estudando só o que ele recebe lá no seminário, ele está recebendo também por fora, né? Então, eu acho que essa é uma compreensão que a gente teve que ir amadurecendo no decorrer do tempo, e precisamos compreender que pastores, ninguém sai do seminário pastor, né? Você terminou ali, teve a sua formatura, recebeu o seu certificado, seu diploma, o que quer que seja, mas não é o seminário que tem a autoridade de declarar alguém que agora é um pastor. Essa é a responsabilidade da igreja local. É a igreja local que ordena ao ministério, né? Então, a igreja deve examinar. O que eu tenho dito houve algum tempo em que, de fato, os alunos saíam aqui do seminário para as igrejas mais próximas de nós aqui. Então, não, cara, tu já fez a tua defesa doutrinária no seminário, aqui não precisa nem a defesa doutrinária, a gente já recebe por isso, né? Mas hoje a gente recomenda, né? Olha, é muito proveitoso que a igreja faça o seu próprio exame do aluno, faça as perguntas que precisam ser feitas, porque, no final das contas, é responsabilidade da igreja colocar esse peso, que também é uma grande bênção, né, sobre a vida de um homem, impor as mãos sobre os obreiros, não é a responsabilidade do seminário, é a responsabilidade da igreja. Não deve fazer isso impensadamente, não deve fazer. E olhando para a atualidade, pastor, o senhor acha que tem tido muitas ordenações? O senhor acha que está um pouco aquém daquilo que deveria ser? Como é que o senhor vê esses, vamos dizer assim, os líderes religiosos que estão na igreja, que estão liderando a igreja, mas a igreja ainda não os ordenou, ainda não os reconheceu, mas estão lá trabalhando como pastores, pregando, estão
estão aconselhando, estão discipulando, mas a igreja ainda não impôs a mão sobre eles. O senhor acha que é importante a igreja reconhecer esses homens ou continuar assim na informalidade? Me parece que depende um bocado do movimento, né? Pensando aqui no nosso próprio movimento das igrejas bíblicas, eu percebo que a gente tem se importado pouco sobre isso. Eu acho que é importante, sim, que as igrejas possam ser despertadas para reconhecer oficialmente os seus obreiros, né? Não precipitadamente. Acho que é muito importante que o obreiro possa ter um tempo servindo, que possa ser observado pela igreja, mas eu acho bastante saudável. É uma prática que eu acho muito saudável, em algum nível, com algum respaldo bíblico. A gente percebe Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo: olha, você recebeu a imposição da mão do presbitério, da igreja. Creio que seja uma prática muito saudável, Leandro, que a gente precisa, que a gente está, pelo menos no nosso movimento, encorajando as nossas igrejas a olharem com mais carinho esse momento. É um momento marcante das nossas vidas. Eu acho que no passado isso já foi muito mais comum, né? Me lembro quando eu saí do seminário, tive um ano de experiência servindo com outro obreiro, com o pastor Geraldo Bergen, que hoje já está com Cristo, né? E no final daquele ano, de fato, eu fui ordenado ao ministério pastoral naquela igreja que eu estava, né? Embora que eu já vinha servindo, já estava pregando, já estava servindo a Deus, mas eu acho que isso é muito importante.